Olá, está começando mais um FEComércio Orienta, que hoje trata de um assunto fundamental para o dia a dia dos pequenos negócios, a tomada de crédito. Um recurso importante, mas que exige atenção, planejamento e principalmente informação. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Nosso convidado é o assessor da FEComércio São Paulo, André Saconato, que vai compartilhar um pouco sobre o cenário atual, como ele está, e também compartilhar dicas importantes para quem está pensando em buscar crédito, né, Saconato? Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria então de começar já analisando o panorama atual para quem está pensando em buscar crédito. A gente tem visto taxas altas, né, de juros, a Selic acima de 14%. O que que isso significa na prática? Olha, eu acho que isso é bem interessante a gente começar por aí, porque é um momento de muito conservadorismo para o empresário. Por quê? São vários motivos ao mesmo tempo, né? E é um tempo perigoso, porque o empresário vê o PIB subindo, vê todos os índices de serviços, comércio, indústria altos, mais altos do que normalmente, inclusive, e fala, poxa, agora é bom para investir. Mas se nós olharmos a perspectiva da economia, nós vamos ver alguns problemas, provavelmente vão gerar limitações para o crescimento das empresas. O primeiro é que você já está no limite do crescimento. Tá? Nós estamos vendo aí no limite, o crédito já começa a ter algum problema, o endividamento das famílias, como a própria FEComércio mostra, já está no limite. Então, assim, pelo lado do crédito do consumidor, vai ser muito difícil que a gente continue com essa taxa de crescimento da economia que nós temos hoje. O segundo ponto é o seguinte: o Banco Central aumenta juros para desaquecer a demanda. Então, ele aumenta juros para as pessoas comprarem menos, para as empresas investirem menos, para deixar a demanda menos aquecida. Só que isso não é direto. O Banco Central aumenta agora os juros, a demanda desaqueceu semana que vem. Isso demora É um de 6 a processo, né? 9 meses. Exatamente. O processo que demora, segundo cálculos dos economistas, de 6 a 9 meses. Então, os efeitos dos aumentos de juros de 6, 9 meses atrás vão começar a aparecer agora. Um terceiro problema. O crescimento que nós tivemos até agora foi muito vindo de gastos do governo. O governo, ano passado, teve aumento muito significativo de gastos. E o governo, imagina o seguinte: o governo gasta de bilhões. É como se 1 milhão de pessoas gastassem R$ 1.000 ao mesmo tempo. Isso gera um grande aquecimento na demanda. Isso também não vai acontecer mais, porque o mercado já não tolera mais gastos. E muito menos aumento de impostos, né? Então, tudo isso leva a gente a crer que o segundo semestre vai ser um semestre muito menos intenso. E aí o empresário, como que o empresário se vê hoje? Com o mercado de trabalho ainda aquecido, custos altos, dólar lá em cima para importação e, a partir de agora, uma economia que vai desaquecer. O empresário tem que tomar muito cuidado em tomar crédito. O ideal para ele é tomar o mínimo de crédito possível. Obviamente, se ele tiver uma grande oportunidade, é uma outra coisa. Mas o cenário exige e demanda cautela, principalmente no segundo semestre. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre como fazer isso, em que momento, mas eu queria citar outro dado alarmante que você mencionou rapidamente, que é a questão da inadimplência, né? Que aumentou muito nos últimos meses, segundo inclusive uma análise da FEComércio São Paulo, com base em dados da Serasa Experian. O número de empresas que não conseguem pagar as dívidas atingiu um novo patamar crítico, são mais de 7 milhões de inadimplentes, o equivalente a mais quase 32% dos negócios ativos no país. É um número muito grande. O que que isso também diz sobre o cenário econômico, né? Qual que é a relevância desse dado? Nós estamos numa situação que os economistas chamam de limite. Né? Isso aconteceu muito ali em 2014 e 2015, que nós vínhamos com uma economia crescendo muito, mas os economistas percebiam que a corda estava sendo muito esticada. Como que a economia funciona? Ela funciona em ciclos. Você tem períodos de crescimento, aí você tem períodos de ajuste, períodos de crescimento, períodos de ajuste. Esses ajustes são necessários. São ajustes que você vai ter que subir um pouquinho os juros, diminuir um pouquinho a demanda, para que você possa ficar forte para o próximo ciclo de crescimento. Se você quer passar esse ciclo, não quer fazer esses ajustes que são necessários, provavelmente você compromete o próximo ciclo.
Foi exatamente o que aconteceu em 2014, no momento que nós tivemos baixa de energia artificial, baixa de gasolina, baixa de juros artificial e, principalmente, esticando o crédito com os bancos públicos. O que aconteceu? 2 anos de queda, um de 3,6 e outro de Era o 3,8. reflexo disso. Exatamente. E esses números já começam a mostrar que existe um perigo. Qual que é a solução de tudo isso? Você fala, pô, o economista fala um problema. A primeira coisa que tem que ser feita é um ajuste fiscal. Eu faço um ajuste fiscal, o governo faz um ajuste fiscal, a economia desaquece, o Banco Central pode diminuir os juros. Isso que nós chamamos de políticas econômicas harmoniosas. Fiscal mais restrito, monetário mais expansionista. E olha que interessante, o governo deixa de gastar, o Banco Central pode baixar os juros, quem que vai gastar? O setor privado. Você troca governo pelo setor privado. Se você faz o contrário, é o pior dos mundos. Porque se o governo gasta muito, ele tira dinheiro das pessoas, das empresas, porque ele precisa gastar. E aí você tem essa situação. Essa situação da inadimplência é justamente isso. Você já está expulsando o setor privado da economia, porque os juros estão altos, as pessoas ficam inadimplentes com dívidas que elas já têm, as empresas deixam de investir, e aí você continua com o governo gastando bastante. Como você facilmente mostra que os gastos do governo geralmente são menos efetivos que os do setor privado, isso é ruim para a economia. Mas esse ajuste fiscal já resolveria o problema a curto prazo ou seria mais a médio prazo? Ele resolve, e aí também tem uma coisa da economia moderna que é interessante a gente passar para quem está nos ouvindo. Expectativas. Então, como que era antes? Quando você não tinha informação tão rápida, né? Você fazia os ajustes e esperava que isso fosse refletir na economia ao longo do tempo. Isso. Hoje, se o governo já faz um ajuste fiscal, o que acontece? O mercado financeiro fala, poxa, ele está imbuído, determinado em diminuir Sim. diminuir os gastos. O que ele faz? O dólar já se ajusta, a inflação já se ajusta, só com as expectativas do que vai acontecer. E ninguém está demandando um ajuste fiscal absurdo de 5% do PIB, é um negocinho muito pequenininho, 1% do PIB, 1,5% do Que PIB, já já é surtiria efeito, né, já. para o mercado. E Saconato, a gente sabe que o crédito, quando bem usado, ele pode ser estratégico, né. Em quais circunstâncias ele pode ser um aliado do empresário? Com todo esse cenário que você traçou, quais circunstâncias ele pode ser um aliado, principalmente para o pequeno empresário, neste momento? Essa é uma pergunta muito importante dentro do contexto que nós já colocamos. Se você está, por exemplo, numa economia que a taxa de juros é muito baixa, vamos supor o Japão, você pode ser muito menos criterioso na hora de tomar crédito. Você pega lá 1% ao ano, 2% ao ano, isso vai gerar pouco problema se você errar. Aqui no Brasil, nós temos uma situação que é muito triste para o empresário. Ele não pode errar. A taxa de juros chega a 30%, 40% ao ano no crédito. Se ele erra, então a situação fica muito complicada. Então, qual que é o conselho que nós temos? Você só pega crédito se você tiver muita certeza que você tem um nicho muito produtivo, mas principalmente para o pequeno e médio empresário, que geralmente pega empréstimo no banco, que são os empréstimos mais caros, ele tem que estar muito certo do que vai acontecer. Ainda mais nesse cenário de desaceleração, que a gente imagina que a economia vai diminuir e não aumentar. Então, assim, é só naquela situação que ele vê uma oportunidade muito certa, hoje, tá? Óbvio que no futuro a taxa de juros diminuir, aí isso muda, mas hoje não vale a pena tomar crédito com risco, não vale a pena. É melhor você manter o tamanho do seu negócio, manter tudo funcionando direitinho, com o seu lucro normal, com as suas estruturas normais, do que apostar em aumentar o tamanho do negócio agora, a menos que você tenha uma coisa que você saiba que vai dar muito retorno. Que os pequenos costumam errar muito nisso? E também a questão da falta de planejamento, né, que é apontada como um dos grandes gargalos para os micro e pequenos negócios. Quais são os outros erros mais comuns? Hoje em dia, muitos pequenos, micro e pequenos, principalmente os médios menos, os micro e pequenos empresários, não sabem que eles podem usar de alguns serviços não públicos para ajudar no planejamento. Nós falamos aqui na FEComércio, nós temos todo um apoio que nós damos via site, via textos. Aqui, né, quando nós estamos falando sobre isso, tem vários temas. O Sebrae também, que é nosso companheiro, curso gratuito. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante que o micro e pequeno empresário saiba é que ele tem onde se apoiar. E é de graça. Não é ele fala, pô, isso não é para mim, planejamento. Não, vai atrás. Vale muito a pena. Você que está nos ouvindo agora,
vá atrás dessa ajuda. Eu conversei já com alguns empresários que participaram dos nossos, ou ouviram nossos podcasts, ou participaram de alguma reunião que nós tivemos, do Sebrae, e eles falam: "É um outro mundo". Me abriu um mundo que eu não conhecia antes. Então, essa é a primeira dica, vá Informação atrás da informação, informação de qualidade. de qualidade. Dentro da FEComércio, dentro da CNC, dentro do Sebrae, você vai conseguir inclusive alguns links para outros lugares que você vai conseguir. Você tem técnicas de análise que são muito úteis nesse momento, Que fazem a diferença, né, totalmente. vindas de um especialista. Então, assim, a primeira dica é: vá atrás, é de graça e é para você. Nem que você tenha um pequenininho negócio, um carrinho de pipoca na escola, tudo isso você consegue melhorar a sua lucratividade. Você produz no Brasil e quer conquistar o mundo pagando menos impostos? O certificado de origem FEComércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem FEComércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Bom, só reforçando aqui um ponto, nem toda dívida é ruim, nem todo crédito é saudável, sustentável. Como diferenciar o bom uso do crédito de um endividamento perigoso, Saconato? A primeira coisa que você, antes de mais nada, você fala: para que eu preciso desse crédito? Ah, eu preciso desse crédito porque eu já tenho uma demanda reprimida que eu não consigo atender porque minha empresa é pequena. Pô, esse é um crédito bom. Esse é um crédito bom. Eu já tenho, inclusive. Ou o segundo ponto, eu tenho um negócio que é um negócio muito legal, muito bom, mas eu não tenho como eu preciso captar esse nicho, mas eu não tenho dinheiro. Aí, esse vale a pena o crédito, tá? Agora, se você fala assim: "Ah, eu vou pegar um crédito, eu vou aumentar meu negócio para ver se eu consigo vender mais". Não, não faça isso. No Brasil, ainda mais, não faça isso. Então, os 2 casos mais clássicos que a gente fala são esses. O primeiro é: eu já tenho uma demanda que eu não consigo atingir, mas não tenho dinheiro para aumentar minha empresa. Crédito. O segundo é: eu vejo uma oportunidade muito boa e eu preciso pegar ela agora, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Crédito. Aumentar a empresa para depois ver se você vai ter demanda para ela é um erro muito comum. Nunca, nunca faça isso. Olha, eu vou aumentar e vou ver se eu consigo vender depois. Isso é o típico do crédito ruim. E aí não é o nosso tema, o crédito para o consumidor. Hoje em dia, crédito para o consumidor dificilmente vai valer a pena. Guarde, guarde aos pouquinhos, põe numa aplicação que está rendendo, compre daqui a um ano, atrase a compra, que não vale a pena pegar crédito para consumir, de jeito nenhum. E na hora de pegar o crédito, como escolher a linha mais adequada? Existem linhas específicas também, né? Exatamente, exatamente. Aí você tem 2 caminhos. O primeiro é tentar ver com o seu gerente, que geralmente tem algumas linhas que o governo fornece. Por exemplo, o Pronamp, que é uma linha especial. Então pergunte para o seu gerente, vá atrás. FEComércio, Sebrae, CNC, que eles vão dizer, vai ter ali um texto, vai ter ali um podcast que vai te falar especificamente quais são as linhas que são positivas. E aí, uma coisa que vale a pena ir atrás é sair dos bancos tradicionais. É isso que eu ia te perguntar agora, porque o mercado de crédito ficou mais diversificado nos últimos anos, né? Com a entrada das fintechs, cooperativas, quais são as outras alternativas? Exatamente, esse é um bom ponto. Primeiro, você tem modalidades novas de crédito. Por exemplo, crédito garantido pelo imóvel, crédito garantido por veículo. Sim. Então, você põe o seu imóvel comercial como garantia. Aí você vai falar: poxa, mas o meu imóvel é tudo que eu tenho. As linhas diminuem demais o custo. Podem ser pela metade, Olha, inclusive. então, Então, duas procure alternativas. essas novas modalidades de crédito. E aí, as fintechs fazem muito isso.
Tem a Associação Brasileira de Fintech, AB Fintechs, que você vai no Google, pode pôr AB Fintech, Fintech escrito normalmente, né? Ela te mostra as modalidades novas de crédito. Então, essas modalidades consignadas ou relacionadas a algum bem que você já tem, vai te ajudar demais. Mesmo que você não tenha bens, as fintechs, às vezes, elas têm um processo burocrático bem mais tranquilo. E é interessante que quanto mais o empresário tiver essa consciência, mais ele vai forçar as taxas do banco a cair. Porque isso é concorrência. Quanto mais empresários forem buscar essas maneiras alternativas de pegar crédito, o banco vai ser obrigado a diminuir a taxa de juros. Ele diminui como? Porque o banco tem a taxa de juros que ele capta, então eu vou lá, ponho meu dinheiro e lhe empresto. E um negócio que nós chamamos de spread, que é a diferença entre essa taxa que ele capta e a taxa que ele empresta para as empresas. Ele vai ter que espremer esse spread. Não tem como fazer. Então, essa busca por novos canais de financiamento é completamente essencial para o pequeno e médio empresário. De novo, pessoal, esse nome bonito, fintech, não é só para grandes empresas, não. É para pequenas também. Até mais para pequenas do que para grandes. Lojas financeiras pequenas que não têm acesso a dar crédito de milhões, centenas de milhões para grandes empresas. Então, e foco no pequeno e no microempresário. O médio também. Mas o médio geralmente tem mais informação. É o pequeno e micro que não sabe que ele pode buscar nesses canais alternativos. E ter um bom score de crédito também abre portas, né? Facilita, diminui taxas. Como construir uma boa reputação no mercado de crédito? Qual dica que você dá nesse sentido para as empresas? Nenhuma empresa, obviamente, tem um score ruim porque ela gostaria de ter ou porque ela quis. Ela tem um score ruim porque ela pegou um empréstimo que ela não conseguiu lidar. Geralmente, no mínimo 3/4, 4/5 desses problemas vêm por falta de planejamento. O score futuro vai ser o seu planejamento hoje. E aí a gente tem um certo azar de viver no Brasil. Porque é muito mais fácil você se dar mal com juros de 3, 4 dezenas Com do que com certeza. juros de 1, 2, 3%. E a perspectiva de mudança, você já falou desse cenário, o que você vislumbra? O mercado, ele não vê como muito provável mais um ajuste fiscal do governo. O economista é chato, sempre fala ajuste fiscal, ajuste fiscal. Por que que a gente fala de ajuste fiscal? Porque é o primeiro passo para baixar os juros. Uhum. Então, assim, o mercado não vê um novo ajuste. E não adianta ajustar via imposto. Ninguém mais aguenta imposto. O consumidor, o empresário, chega. Já estamos no limite. Tem que ajustar via corte de gasto. E a gente não vê isso pelo menos até a eleição do ano que vem. Então, vai ser um ano e meio difícil. A perspectiva até a eleição é de juros mais altos. Talvez ali seja possível no finalzinho baixar um pouquinho, mas de juros mais altos para compensar uma falta de um ajuste fiscal. Então, nesse horizonte de um ano e meio, pensar muito bem antes de pegar crédito, muito bem, porque, de novo, o mercado de trabalho, como ele é muito engessado juridicamente no Brasil, ele é o último a responder. Então a economia começa a desacelerar e o mercado de trabalho continua lá em cima. O que significa? Custo lá no alto e economia caindo. Então, assim, é um momento de conservadorismo. Essa é a palavra, Tela. pelo menos até o final do ano que vem. Depois nós fazemos um outro programa Quem com o sabe com cenário, boas notícias, com boas né? notícias. Com boas perspectivas. Exatamente. Saconato, chegamos ao fim do nosso Fecomércio Orienta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora e até o próximo Fecomércio Orienta. Tchau!